Bom dia, tudo bem? Pega o seu cafezinho, pega lá o seu chazinho para aquecer o coração e vamos com a live de hoje. Hoje quero conversar com você sobre algo que muitas mulheres carregam em silêncio. E por isso chamo a sua atenção, que é como um momento terapêutico para você nesta manhã. O que você carrega tanto em silêncio no seu interior, que é a culpa? Quantas pessoas ficam sobrecarregadas por se sentirem culpadas de tudo? E eu não estou falando culpa por errar. Não estou nem falando sobre aquela culpa de você estar errando. Não é essa culpa. Eu estou falando da culpa que aparece quando você tenta cuidar de você mesma. Quantas vezes que você comprou algo para você e depois você se sentiu culpada por ter dado aquele investimento em você? Quantas vezes você investiu algo para ti e depois você se sentiu culpada? Então, é sobre isso que nós vamos falar. Não vou falar sobre culpa de erros, mas eu estou falando sobre culpas de que você carrega em silêncio dentro de você. Fale para mim de onde que você é, deixe a sua pergunta, fique à vontade, vamos lá com o café da manhã com cura nessa manhã. Quando você diz não, quando você coloca limites, quando você decide se priorizar, quando você faz tudo isso, como é que você se sente? É assim que você se culpa? Fala aqui pra mim. Vou repetir pra você, se questionar você mesmo. Você fica se sentindo culpado quando você não se coloca limites? Quando você escolheu descansar? Quando você decide se priorizar? Daí depois você fica se sentindo culpado? É assim? Fala aqui pra Ju. Você já se sentiu culpa por fazer algo por você? Eu não sei você, mas eu já. Ai, por que eu comprei isso? Ah, por que eu falei aquilo? Ah, por que eu fui naquele lugar? Por quê? Porque aquilo que causou culpa em mim me trouxe um desconforto. Então, para amenizar a dor, eu acabei me culpando. Olá, bom dia, tudo bem? Fale para mim de onde que você é. Muitas mulheres acreditam que essa culpa ela é até espiritual. Muitas pessoas ela acabam espiritualizando tudo para ver se ameniza um pouco da dor. Mas nem sempre é. Às vezes é muito mais emocional. Às vezes é uma programação aprendida. Como assim, Ju, uma programação aprendida? O nosso cérebro ele acaba se acostumando em viver só se culpando. Então, quando nós viemos a ficar adultas, a gente acaba o quê? Continuando trazer e nos tratar da forma que nós fomos tratados lá na infância. Faz sentido para você? Você aprendeu que precisar a cuidar de todos seria para amenizar a tua culpa? Você aprendeu que precisava resolver tudo que estava ao teu redor para amenizar a culpa? Você aprendeu que precisava estar disponível em todo tempo para todo mundo para amenizar a culpa? Fala para Ju. Então, e quando começa a mudar isso, o que acontece? A culpa aparece. Aí você se sente culpada. Aí você se sente sobrecarregada. E é aí que o problema emocional começa. Dentro da neurociência,
nos explica que a infância ela constrói as nossas crenças. Você sabe o que é crenças? Crenças são aquelas leis que a gente cria ou foi nos ensinado na nossa infância, e com isso a gente começou a tomar as decisões por aquelas crenças que nos ensinaram. Na infância a gente constrói isso. Quem sabe eu estou falando com alguém aqui que cresceu falando assim, ó, pense nos outros primeiro, menina, pare de ser egoísta. Você já ouviu isso na sua infância? Pare de pensar só em você. Você precisa ajudar as pessoas. Pense nos outros primeiro. Não seja tão egoísta. Você já ouviu essas palavras na sua infância? Então, quando nós nos tornamos adultos, é aí que o resultado dessas palavras, dessas crenças começam a nos atingir. Por quê? Porque na vida adulta, olha só como que a gente vai agir na nossa vida adulta quando a gente tem essas crenças limitantes da nossa infância. Nossa, mas você ajuda demais os outros. Você trabalha demais. Você se abandona. Você se entrega demais para as pessoas. Aí eu quero que você se reflita nessa manhã. É assim que acontece com você? É dessa forma que você acaba vivendo, ouvindo e se culpando? Que você trabalha demais, que você ajuda demais. E sabe por quê? Porque na sua infância você ouviu ao contrário. Lembra o que eu falei? Na nossa infância nos cobram porque a gente a gente é egoísta, porque a gente não ajuda, porque a gente tem que olhar para os outros primeiro, tem que fazer tudo para os outros primeiro e nos isolar. E quando ficamos adultos, daí a gente vai responder com as crenças que nós temos dentro da gente. E como que é? Você ajuda demais, você se entrega demais, você só pensa nos outros, não pensa em você. Agora eu pergunto para você se autoanalisar nesse momento. Quem ensinou você que cuidar de você era egoísmo? Quem que ensinou você que cuidar de você era egoísmo? Fala para mim. Você já ouviu isso? Que cuidar de você só era egoísmo? Eu quero que você, nesse momento, pegue um papel, pegue um lápis, uma caneta, e você vai fazer uma autoanálise agora com você. Eu vou te fazer perguntas agora e você vai se autoanalisar. E você vai ver o quanto que isso vai ser curador para a tua vida. Responde aí no papel, corre lá, pega o papel. Se não pegou o cafezinho, o chazinho ainda para aquecer o corpo, pega também, porque tá muito frio. Quando foi a última vez que você fez algo somente por você? Qual foi esse dia? Fala para mim. Bom dia, seja bem-vinda. Qual foi a última vez que você fez algo somente para você? Fala aqui para Ju. E o que você se sentiu? O que você sentiu depois que você tirou aquele momento só para você? O que você sentiu? Fala aqui. Você tira aquele momento só para ti, um momento para você ir caminhar na praia, um momento de você ir lá na praça e respirar, um momento que você tirou para ficar na varanda da casa pensando, respirando o ar puro, aquele momento que você tirou para ti, para dar uma volta.
para desaparecer. Fala aqui para mim, o que você sentiu depois desse momento? Você sentiu alegria ou você sentiu culpa? O que você sentiu? Alegria ou culpa? Por você ter tirado aquele momento só para você. O que você sentiu? Por que eu me sinto culpada de cuidar de mim? Porque se você se sentiu culpada ao tirar aquele momento para ti, por que isso? Isso não é o certo. Se sentir culpada, porque você merece ter um momento só para ti. Você merece ter um momento de lazer, de descanso. Você merece ter. Mas por que você se sente culpada? Lá no livro de Marcos, no capítulo 12, 31, nos fala assim, ó: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha só, Jesus ele não fala ame o próximo e esqueça de você. Não. Jesus fala que ame o teu próximo como a ti mesmo. Ele não diz para você se esquecer de você e cuidar só das outras pessoas, olhar só para as outras pessoas. Não. Jesus fala para você amar o próximo como a ti mesmo. Então, nós precisamos sim nos amar. Nós precisamos sim nos valorizar, nos priorizar. Então, quando nós amamos a nós mesmos, nós temos o que dar para o próximo. Como que eu vou dar algo para o próximo se eu não tenho para mim mesmo? Faz sentido para mim? Então, olha só. Quando nós amamos a nós mesmos, nós temos equilíbrio, nós temos mais cuidado, nós temos mais valor, nós temos prioridade. Quando Jesus se retirava para descansar e orar e estar a sós, era um momento dele. Era um momento em que ele tirava para ele. E será que ele se sentia culpado depois? Que ele saía do meio da multidão e ficava só no seu momento com ele, descansando, refletindo, ouvindo o papai? Eu acredito que não. E ele deixa esse exemplo para nós. Se o próprio Senhor Jesus, ele tirava o seu tempo, ele se retirava do meio da multidão, nós também podemos tirar este momento para nós descansar, para nós se priorizar, para nós se valorizar, sem se sentir culpa. Não precisamos carregar culpas por nós tirar aquele momento para nós. Uma mulher, um homem, quando ela é dominada pela culpa, ela vive tentando agradar. É assim com você também? Só que existe um problema aí. E a gente acaba pensando, eu sou assim mesmo. É a minha forma de viver assim mesma. Eu fui ensinada a ser assim mesma. Mas você acaba se frustrando e se isolando, se machucando. E depois ainda carrega culpa. Então isso não é viver, isso é sobreviver. E até quando que você vai vivendo assim, sobrevivendo? Até quando? Você pode agradar todo mundo, você pode se perder de si para que venham as pessoas olhar para ti. Mas agora eu te pergunto, me responde aqui no chat. Você tem dificuldade de dizer não? Fala aqui para mim. Você tem dificuldade de dizer não? De dizer sim, de dizer não. Eu sempre falo para as minhas pacientes que cada vez que eu digo sim para alguém, eu estou dizendo não para mim mesma. Olá, bom dia!
Não esqueça de compartilhar com suas amigas, não esqueça de compartilhar lá com seus grupos, visto que eu sempre faço a live nas quartas-feiras de manhã, às 9 horas. Mas hoje ocorreu aqui um problema com o telefone, ou não sei, acho que tá tudo congelado aqui, porque eu sou de Caxias do Sul. Então hoje eu só tô fazendo por aqui. Bom dia, meu amor, que bom, meu esposo por aqui, bom dia. Então compartilhe essa live e assim você também estará fazendo parte de compartilhar autoconhecimento para as pessoas. E vamos continuar aqui. Para você que está chegando aqui agora, eu estou falando hoje sobre a pessoa se culpar demais, sobre ela não se sentir merecedora de tirar aquele seu tempo, de tirar aquele momento para ela se cuidar, para ela se valorizar. Mas o que eu falei aqui? Que se até Jesus ele tirava o seu momento, nós também temos o nosso direito de ter o nosso momento para descansar. Você não precisa se sentir culpada por investir na sua vida, investir na sua saúde. Você não vai ser egoísta em começar a olhar mais para você. Você não vai ser egoísta. Isso são crenças que colocaram sobre a sua infância, mas que você não é aquilo que falaram que você iria ser. Você é aquilo que Deus quer para a tua vida. Você não é o que as pessoas lá atrás falaram que você iria ser. Você é muito mais do que aquilo que eles falaram. Você é um propósito de Deus. Você tem um chamado de Deus. E você precisa entender que tirar o tempo para você não é ser egoísta, mas é ter amor próprio por você mesmo. Então, nesse momento de reflexão, eu convido você para, nesse momento, você fechar os teus olhos, se você pode. Se você está no teu momento de trabalho e ouvindo no foninho, você só presta atenção e reflita comigo. Imagine você que a sua melhor amiga chegou até você chorando. Você já passou por momentos assim? De você ter amigas que chegou perto de você chorando, cansada, sobrecarregada. Já aconteceu isso com você? Comigo várias vezes. Você tem amigas que te procuram para desabafar, conversar, pedir ajuda? E você? Como é que você reage numa situação assim? Fale aqui para mim. Como é que você reage quando a sua pessoa, sua amiga, seu familiar chega perto de ti pedindo socorro, pedindo ajuda? Fala aqui para mim. O que você diria para ela? Você iria dizer assim, ó, pare de ser egoísta. Você falaria isso para ela? Ou você falaria para ela, você precisa cuidar de você? O que você falaria para sua amiga? Pare de mimimi, pare de vitimismo. Ou você diria para ela, você precisa cuidar de você. Então, quando você fala com a sua amiga, com aquela pessoa que te procura por ajuda, você fala de uma forma carinhosa, acolhe, aconselha. Por que você não age assim com você mesmo? Por que você, quando se percebe que também você precisa de um momento de descanso, aquele momento que você precisa de um colo, de um abraço, se descansar, por que você não age assim contigo também?
Mas é mais fácil, né? A gente acaba colocando uma máscara de que tá tudo bem, e daí a gente fica ali se fazendo que tá tudo bem, acolhe todo mundo, abraça todo mundo, ajuda todo mundo, e você? Como é que você fica? E vale a pena isso? Quantas vezes você precisou de um abraço, de uma palavra e você não encontrou? Quantas vezes que você precisou de uma ajuda e você não encontrou? Lá no livro de Mateus, no capítulo 11, o verso 28, nos fala assim, ó: Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vou repetir para você. Lá no livro de Mateus: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, ele não condena o cansaço, ele acolhe os cansados e oprimidos de coração. Quem sabe eu estou falando com pessoas aqui assim, que estão oprimidas, estão cansadas, sobrecarregadas. E nesse momento você não encontra ninguém para te ajudar, para te acolher, para te confortar. Quem sabe você está assim nessa forma. Talvez hoje você tenha percebido algo na sua vida, que a culpa nem sempre é espiritual. Não. A maioria das vezes ela é emocional. É devido às feridas emocionais que você tem dentro de você. É devido aos traumas que você passou lá na tua infância. E você acaba se sacrificando em fazer de tudo para se sentir aceita, para se sentir acolhida no meio das pessoas. Só que aí eu falo para você, essas pessoas, elas estão aceitando você pelo que você tem para dar para elas ou pelo que você é? E isso é forte. Isso se faz necessário a gente se autoanalisar. Talvez você tenha passado anos acreditando que precisava sacrificar-se para se sentir amada pelas pessoas. Mas eu quero te dizer algo, que existe cura. E é exatamente isso que nós estamos trabalhando nos atendimentos com os meus pacientes. Não apenas os comportamentos, mas é necessário curar as raízes das feridas emocionais, dos traumas que você passou lá na sua infância. Que no momento da nossa infância é onde a gente mais é impactada, mais é ferida. E quando se tornamos adulta, nós acabamos atrasando nossa história, atrasando nossos sonhos, atrasando. Por quê? Porque a raiz, quando ela não é tratada, a árvore não dá fruto. E para nós dar fruto, a árvore ela tem que ser bem tratada. E você é essa árvore. Você é essa árvore que precisa dar frutos. Mas como dar frutos se a árvore está com a raiz machucada? Faz sentido para você? Tá fazendo sentido? Se você tivesse culpa por se escolher, o que faria de diferente na sua vida? Reflete comigo. Se você não se sentisse culpada, se você não carregasse aquele peso de culpa na sua vida, o que você faria de diferente na sua vida hoje? Se você não carregasse tantos fardos de culpa,
O que você iria fazer para você hoje? Fale aqui para mim. Reflita nisso. Quantas coisas você tem deixado de fazer por se sentir culpada? Quantas coisas você tem deixado de fazer para você? Quantos momentos que você tem negligenciado com você mesma? Porque você não se acha merecedora de ter um momento para você. É o momento de você parar, refletir e começar a viver e deixar de sobreviver. Até quando você vai ficar assim sobrevivendo? Até quando? Então eu vou repetir para você as palavras que geralmente são ouvidas na nossa infância e que quando a gente fica adulta, a gente fica bloqueada. Quais foram as palavras que você ouviu na sua infância? Pense nos outros, menina. Pare de ficar pensando só em ti. Não é assim? Deixe de ser egoísta. Você tem que cuidar mais dos outros, ajudar mais as pessoas. Você precisa ajudar mais os outros, deixar de cuidar só do teu nariz. Não é assim que se fala? E quando a gente se torna adulta, a gente replica para nós mesmos a forma em que nós fomos tratados na nossa infância. Quando nós somos pequenos, a gente escuta: pense nos outros, pare de olhar só para ti. E quando ficamos adultas, como é que agimos conosco mesmo? A gente não para de trabalhar. A gente não para de ajudar as pessoas. E a gente só olha para o próximo. Pare de pensar em você. Pare de ser isso. Pare de ser egoísta. E quando você fica adulta, você dá até o que está no seu corpo para a pessoa. Você tira de você para dar para o próximo. Por quê? Porque você ouviu muito aquelas palavras na sua infância. Você tem que ajudar os outros e hoje você só ajuda os outros e você se nega. Pare de pensar só em você e hoje você fica preocupado com todo mundo. Faz sentido para você? Olha só o que faz as crenças limitantes na nossa vida. Se está fazendo sentido para você, compartilhe essa live com aquelas pessoas que você sabe que vivem assim também, se negando, se procrastinando, se desvalorizando, não se amando. Vê se faz sentido para você. A palavra: não seja egoísta, menina. Pare de ser egoísta, menino. E quando você cresce, você trabalha demais e dá tudo para os outros. Olha só. Quando você escuta: pense nos outros primeiro. Não é para pensar em ti, é para pensar nos outros. E quando você fica adulta, você se abandona. Você não se valoriza. Você não se sente merecedor, merecedora do momento bom para você. E aí? É assim que acontece contigo? É assim que aconteceu com você? E ainda quando você tira aquele momento, quando você consegue se encorajar de tirar aquele momento de autocuidado para você, o que acontece? Depois você se culpa. Depois você se sente culpado. Depois você fica se sentindo, por que eu fui? Por que eu fiz? Isso tudo faz parte das feridas que há dentro de você.
Só que essas feridas, elas não representam a quem você tem que ser. Mas você precisa se curar, se valorizar. Fez sentido para ti? Então, nesse momento, a Ju vai fazer uma oração. E você que está aqui comigo nesse momento, pare e reflita agora como você tem se visto, como você tem vivido, como você tem falado, como você tem se comportado com você mesmo. Se analise nesse momento. E tira nessa manhã esse fardo de peso que você carrega. Você não nasceu para viver carregando o peso dos outros. Você nasceu para viver o propósito que há na sua vida para ser cumprido. Então, nessa manhã, reflita. Eu vou deixar a live gravada, depois volte, ouça novamente. Reflita nas perguntas que eu fiz aqui. Se autoanalise, se está valendo a pena você viver dessa forma. Se está valendo a pena você carregar tantas culpas que não são tuas, mas que colocaram sobre você. E por você não saber dizer não, não saber se defender, você acaba permitindo. E eu quero neste momento fazer uma oração por você. Senhor Jesus, neste momento, Senhor, que eu estou aqui com essas vidas, Pai, que são vidas preciosas suas, Senhor. Aqui, Senhor, eu tenho lares que abram as suas portas neste momento, Pai. E eu quero, Senhor Jesus, neste momento, entregar essas vidas, Pai, as áreas das vidas dessas pessoas, aonde elas se culpam. E essa culpa que tem impedido dessas pessoas viverem aquilo que o Senhor preparou para elas, Pai. Senhor, eu venho pedir a Ti, cura essas feridas, Pai. Cura, Senhor, que estão fazendo elas desacreditarem no Seu autocuidado, Pai. Senhor Jesus, eu peço a Ti, ensina essas pessoas a viver os Teus propósitos, a viver com equilíbrio, a viver com sabedoria, a viver com amor. Pai, eu peço a Ti sobre essas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu busco a Ti neste momento por estas vidas que estão aqui comigo, as pessoas que vão estar depois ouvindo e assistindo a live gravada. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que elas venham se refletir sobre as crenças que colocaram sobre a vida delas, que se tornaram pesos, que se tornaram, Senhor, sobrecargas, Pai, sobre a vida delas. E acabam, Senhor, que para se tornar mais leve, acabamos culpando o lado espiritual. Não é que não deixa de ser, também existe, mas muito mais é o emocional, porque são pessoas que ouviram que tinha que tratar melhor os outros do que a si mesmo, que tinha que cuidar mais do próximo do que a si mesmo. Mas a Tua própria palavra nos ensina que nós devemos amar o próximo como a mim. Então, se eu não estou amando a mim, eu também não estou amando o meu próximo. E que esta live de hoje, deste café da manhã com cura, nesta manhã, venha trazer a consciência para as pessoas, que elas precisam se valorizar, se priorizar. Não é ser egoísmo, não é ser egoísta não por se cuidar, mas é ter amor próprio por ela mesma. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu peço a Tua cura, Senhor, o Teu revestimento, o Teu entendimento para a vida de cada uma dessas pessoas, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por você nessa manhã estar aqui comigo.
Se é Deus assim nos permitir, quarta-feira que vem nós vamos estar aqui. Quarta-feira, às 9 horas da manhã, vamos estar aqui em nome do Senhor. Deus abençoe a tua vida. Depois a live vai ficar lá gravada. Eu te convido a me seguir, você que não me segue ainda. Compartilhe essa live e ajude mais pessoas a entender que não nasceram para carregarem culpas, mas que nasceram para construir um lindo propósito nas suas vidas. Deus abençoe vocês.